Boa tarde, gente. Então, eu sou Eduarda Tavares e eu estou aqui para apresentar para vocês o tema transtornos hormonais, para a disciplina de neuroanatomia funcional, ministrada pela professora Rovena, como vocês já sabem. Vamos lá, eu vou apresentar para vocês a equipe. A minha equipe é composta por Beatriz Arruda, eu, Eduarda Tavares, que já me apresentei, Matheus Gouveia, Rebeca Paiva, Ruth Guedes e Vitória Viana, que vão se apresentar para vocês ao longo dessa exposição aqui. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre o roteiro de apresentação, para que vocês entendam como é que a gente vai seguir nessa linha aqui de raciocínio. Eu vou iniciar trazendo um pouco sobre a diferença entre os termos distúrbio e transtorno, que tem uma significativa gigante, assim, para que a gente consiga entender melhor sobre essa questão hormonal e sobre como ela atinge a questão emocional. E aí eu vou introduzir depois falando sobre sistema endócrino. E a gente vai seguir essa linha de forma a discutir os transtornos que vão se seguir a partir do sistema endócrino. Então, vamos discutir um pouco sobre tireoide, depressão secundária, transtorno disfórico pré-menstrual, a depressão pós-parto, que foi uma coisa que a professora Rovena já citou em algumas aulas, e a menopausa. Enfim, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a diferença entre distúrbio e transtorno. Quando a gente vai estudar sobre questões hormonais, é muito comum que a gente escute mais o termo distúrbio hormonal do que o termo transtorno hormonal. Só que o que acontece? Na psicologia, que é o curso que a gente está, a gente usa mais o termo transtorno, porque o termo transtorno hormonal ele tem maior relação com a questão emocional. Como está aí descrito no slide, o termo distúrbio ele é um termo muito médico e ele se alia mais à questão de quaisquer outros aspectos fisiológicos, como a visão. Um exemplo que tem, que a gente na psicologia também trabalha com essas pessoas, é o exemplo das pessoas disléxicas, que têm uma questão que envolve a parte visual, por exemplo. Mas a depressão, que é algo relacionado aos hormônios, tem mais relação com a parte emocional. Então, a gente chama de transtorno. Vamos lá, eu vou explicar um pouco sobre o sistema endócrino para que vocês possam entender como é que esses hormônios eles vão agir no nosso emocional. O sistema endócrino é um sistema que existe no nosso corpo humano e é importante lembrar que esse sistema ele nunca existe de forma isolada. Então, o sistema endócrino ele vai ter uma ligação com o sistema nervoso que eu vou explicar posteriormente. O sistema endócrino, ele é um sistema composto por glândulas, e essas glândulas, que tem aí no slide bem explicadas, a glândula pineal, a hipófise, e entre outras, essas glândulas são responsáveis por liberar substâncias muito importantes chamadas de hormônios. Esses hormônios, eles são mensageiros químicos, ao passo que os neurônios que compõem o sistema nervoso, e a gente tanto estuda aqui em neuroanatomia, são mensageiros elétricos. E, enfim, eu vou explicar um pouco e dar um exemplo de como o sistema nervoso ele pode estar ligado ao sistema endócrino. O sistema nervoso ele pode estar ligado ao endócrino uma situação muito prática do dia a dia e que a gente já viu, mas que eu vou explicitar aqui para vocês. Vamos supor que um ser humano ele pisa em um prego sem querer. Quando ele pisa nesse prego, o que é que acontece? O sistema nervoso ele vai ser ativado imediatamente, de forma que vai responder por meio de uma ação que a gente já conhece, chamada ato reflexo. Esse ato reflexo vai fazer com que a gente tire o pé rapidamente para que a gente não se machuque mais, é uma forma de autodefesa. E aí o sistema nervoso ele vai ser responsável por ativar uma glândula do sistema endócrino. É aí que a gente tem essa ligação tão forte. A glândula é a glândula adrenal, que vai liberar um hormônio chamado adrenalina. Esse hormônio, assim que ele é liberado na corrente sanguínea, ele vai fazer com que a gente aumente mais os níveis de frequência cardíaca, os níveis respiratórios, o nível de suor, a gente vai passar a suar mais. E é uma forma, de liberar a energia que o nosso corpo encontra depois dessa autodefesa. E aí é assim que o sistema nervoso e o sistema endócrino possuem essa ligação tão íntima.
Só que o que é que acontece? Quando a gente tem uma disfunção relacionada a esse sistema endócrino, ou que o sistema nervoso não consegue ativar as glândulas, ou as glândulas são ativadas em demasia e os hormônios são liberados em demasia, o que acontece é que a gente pode ter um transtorno. E esses transtornos eles vão ser explicados pelos meus colegas em seguida. Matheus vai então iniciar falando aí um pouco sobre a tireoide e como é que ela vai influenciar no nosso humor. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Olá a todos. Eu vou estar falando aqui um pouco sobre a tireoide e a influência dela no humor. Inicialmente, eu acho que é interessante que nós entendamos que hormônios são produzidos pela tireoide. No caso, essa glândula endócrina que fica localizada aqui aproximadamente abaixo do nosso palmo de Adão. Ela vai estar produzindo os hormônios T3 e T4. Mas de que forma? A tireoide funciona muito pelo esquema de feedback negativo. Ou seja, ela vai estar produzindo de acordo com a relação de concentração de outros hormônios. Como assim, Matheus? Núcleos do hipotálamo vão estar produzindo um hormônio chamado TRH, hormônio liberador de tireotrofina, que por sua vez vai agir na adenohipófise, fazendo com que esta libere o TSH. O TSH vai agir lá na tireoide, fazer com que ela libere T3 e T4. De acordo com as concentrações de T3 e T4, que ao se adequarem aos seus níveis normais, eu vou ter a inibição lá no hipotálamo do TRH e do TSH. E dessa forma, eu previno que ocorra um excesso da concentração desses hormônios que vão estar tão relacionados com o nosso metabolismo. T3 e o T4 vão estar muito relacionados com o aumento do nosso metabolismo, com maturação de tecidos, sobretudo do tecido nervoso, e vão ter uma relação bastante importante lá no período fetal. Pode passar, por favor. Bom, e a tireoide, de que forma essa glândula vai estar agindo no nosso humor? Bom, inicialmente a gente pode falar que ela vai estar relacionada com o metabolismo, como eu já falei, podendo agir aumentando o número de mitocôndrias e o consequente aumento no transporte de íons, principalmente das bombas de sódio e potássio, tão relevantes para o nosso sistema nervoso, e dessa forma, com a transmissão dos impulsos nervosos. As alterações dos níveis de T3 e T4 vão estar relacionadas com algumas patologias que influenciam no humor do indivíduo, como eu vou falar posteriormente, do hipertireoidismo e do hipotireoidismo. Os hormônios tireoidianos, eles vão estar bastante associados também com a questão da integração neural, com a proliferação de células da glia, da mielinização e da sintetização de algumas substâncias que vão ser importantes para a síntese dos neurotransmissores, ou seja, os hormônios vão estar bastante relacionados com a boa atividade do nosso cérebro e, como a gente vai ver depois, com a questão da depressão. Para tanto, eu acho relevante que a gente fale das monoaminas, que são uma classe de neurotransmissores, e da sua relação com o eixo hipotálamo, pituitária, tireoide. Para quem não sabe, pituitária é outro nome para a nossa glândula hipófise. Bom, as monoaminas que eu vou me referir principalmente são a noradrenalina, a dopamina, e eu vou estar me referindo bastante também à serotonina. Há uma hipótese bastante investigada que vai estar associando a ação dessas aminas com os nossos transtornos de humor. E bastante do que essas hipóteses vão estar falando é que os hormônios tireoidianos vão estar ligados a uma boa transmissão da noradrenalina. Isso porque a noradrenalina aparentemente tem uma participação na transformação do T4 no T3 nas áreas cerebrais. Isso potencializaria a ação dessa noradrenalina. Ou seja, eu vou ter o T3 tendo uma relevância na questão da prevenção de quadros depressivos.
Por conseguinte, se eu não tiver um T3 numa produção adequada, eu vou estar interferindo na ação da noradrenalina e eu vou ter pacientes que, dependendo da sua produção, vão estar com uma baixa de receptores, e isso pode ser muito negativo para os efeitos adequados desse hormônio. Também falando um pouquinho a respeito da serotonina, esse hormônio tão conhecido pela sua influência no humor e sua associação com os quadros depressivos, foi notado que esse neurotransmissor ele costuma estar associado aos níveis de T3 de uma forma bem direta, ou seja, se eu vou ter níveis de T3 mais altos, eu vou ter os níveis de serotonina também um pouquinho mais elevados. Inclusive, algumas pesquisas vão estar mostrando que o T3 é associado a uma boa transmissão serotonética. Dessa forma, eu posso inferir que pacientes com hipotireoidismo, ou seja, que vão ter uma baixa nesses hormônios tireoidianos, não vão conseguir fazer as transmissões serotonérgicas de uma boa forma e vão ter mais riscos de entrar em quadros depressivos que as pesquisas mostram que são muito bem controlados quando eu faço uma reposição hormonal. Ou seja, quando eu vou ter os hormônios T3 e T4 relacionados a quadros depressivos, a questões que interferem na transmissão desses neurotransmissores, quando eu vou repor esses hormônios no paciente hipotireoidismo, que tem hipotireoidismo, eu vou ter uma relevância muito grande para a melhora do seu quadro clínico. Pode passar, por favor. E eu gostaria de falar aqui também justamente sobre esses quadros clínicos e subclínicos. Os quadros subclínicos são quando eu vou ter os níveis dos hormônios T3 e T4 dentro do normal, mas o TSH já vai estar subnormal. E isso, em algumas pesquisas, já mostra que pode trazer relevantes consequências no humor do paciente, estando bastante associados a quadros de ansiedade, inclusive. Bom, quando eu vou estar falando do hipertireoidismo, eu estou falando de níveis de TSH baixos e de T3 e T4 altos. Os sintomas mais comuns são essa intolerância ao calor, ataque cardíaco, tremores, instabilidades emocionais, emagrecimento, um aumento muito grande do apetite, já que eu vou estar aumentando muito o metabolismo, e uma insônia. Muitas pessoas pensam que o hipertireoidismo não está associado a quadros depressivos, mas está sim. Porém, diferente do hipo, o hipertireoidismo vai estar associado a pacientes com um grau de ansiedade muito elevado, de forma que isso prejudica bastante o quadro clínico. Você também vai ter a questão da hiperestimulação adrenérgica, que vai estar causando outro sintoma muito clássico, que é a questão dos olhos muito saltados, muito arregalados. É outro sintoma bem clássico do hipertireoidismo, que muitas vezes são tratados com psicofármacos, mas também respondem muito bem a antitireoidianos, ou seja, remédios que vão fazer com que a tireoide produza menos os seus hormônios. Também é tratado com cirurgias de retirada total da glândula. E um dado que eu consegui pesquisar é que 25% dos pacientes deprimidos estavam apresentando o T4 plasmático num nível acima do normal, ou seja, o hipertireoidismo está assim para ser investigado com a questão da depressão. Pode passar, por favor. Falando do hipotireoidismo, vão ser casos em que eu vou ter o TSH em níveis muito altos, mas o T3 e o T4 baixos. Ele é mais comum do que o hipertireoidismo e vai fazer com que o nosso metabolismo diminua, já que eu vou ter uma pouca produção dos hormônios. As questões do quadro clínico estão relacionadas tanto a questões físicas como mentais. Eu vou ficar um pouco mais lento, mais fraco, eu vou tender a ter um aumento do meu peso, eu vou estar muito relacionado à questão da depressão secundária, que já vai ser explicada posteriormente por Ruth, dificuldades de concentração. Geralmente é uma doença que está associada à questão autoimune, mas também pode estar relacionada a
uma medicação que você está tomando. E dessa forma, foi notado que o hipotireoidismo está muito associado a questões da síndrome do pânico. Outro dado relevante para falar é que em pacientes depressivos, esse é um quadro muito comum. Aproximadamente 50% dos pacientes que foram tomados na pesquisa que eu pude pesquisar estavam com um quadro de hipotireoidismo. Ou seja, os pacientes têm uma questão muito associada à reposição desses hormônios. Ou seja, se eu reponho esses hormônios no paciente, eu vou ter uma grande melhora do seu quadro clínico, de forma que a depressão tende a ser enormemente reduzida e sanada, mas também se associa ao tratamento com psicofármacos. Um dado interessante que eu também pude perceber nas minhas pesquisas é que, em geral, quando se vai fazer avaliações de depressão e hipotireoidismo, em pessoas comumente, o nível do TSH tende a aumentar no período próximo à meia-noite, quando você está lá dormindo, e o que não ocorre nos pacientes que têm esse quadro de depressão. Ou seja, o estudo do ciclo circadiano trouxe muitos avanços quando a gente vai relacionar esse quadro à questão da depressão. Bom, agora eu vou passar para a minha amiga Ruth, que vai falar um pouco mais sobre a depressão em si, especialmente depressão secundária. Olá, pessoal, boa tarde, eu sou a Ruth. E dando continuidade à nossa apresentação sobre transtornos hormonais, eu vou falar um pouco sobre a depressão, né, como o Matheus já adiantou. E, Ruth, por que vocês estão falando sobre a depressão? Ela não é um transtorno de humor? Né? Ela não é um transtorno hormonal. De fato, ela não é um transtorno hormonal, mas como a gente percebeu durante a nossa apresentação, é super relevante falar sobre a depressão, porque ela está muito associada a doenças endócrinas, a transtornos hormonais, e é por isso que ela se faz relevante durante a nossa apresentação. E aí, o que é a depressão em si? A depressão é caracterizada por uma tristeza e um desânimo desproporcionalmente mais intensos e duradouros que nas nossas respostas normais de tristeza, né, ao longo da vida. Além disso, é importante destacar que a depressão ela é multifatorial, ou seja, ela é influenciada por fatores diversos, sejam eles sociais, culturais, ontológicos, ou seja, que estão associados à história de vida do sujeito, e genéticos, mas vale a gente salientar que essa influência genética ela vai de 30% a 40%, ou seja, ela é muito determinante. E segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, e a Classificação Internacional de Doenças, que é a CID-10, a depressão ela tem várias subdivisões. Durante a nossa apresentação, a gente vai estar falando de 3, que é a depressão secundária, o transtorno disfórico pré-menstrual e a depressão pós-parto. Sobre a depressão secundária orgânica, se a gente fala de depressão secundária, a gente parte do pressuposto que existe uma primária. Então, qual é a diferença entre elas? Na primária, a gente não sabe ao certo qual é a causa dessa depressão, porque, como eu falei, a depressão é multifatorial. Então, é difícil você dizer, não, é o fator social, é o fator genético que está causando a depressão. Não é tão simples assim. Quando se trata da depressão secundária, esse fator que está ocasionando a depressão, ele é muito facilmente identificado. E, geralmente, ele está relacionado a um fator orgânico. Por isso que a depressão secundária também é chamada de depressão orgânica. E aí, esse fator que está ocasionando a depressão, ele pode ser tanto localizado no cérebro, quanto em vários órgãos. E essa depressão secundária, ela está geralmente associada, né, é muito comum você ver a presença dela junto de doenças endocrinológicas, do tipo hipotiroidismo, e hipertiroidismo, e hiperparatiroidismo. A gente trouxe essa tabela, que vem do livro do Dal Galarrondo sobre psicopatologia, em que ele estabelece uma relação entre as doenças ou condições médicas e a frequência aproximada de depressão. No hipertiroidismo, essa frequência na qual se observa a depressão vai de 31% a 69%, ou seja, é um número muito considerável. No hipotiroidismo subclínico, que o Matheus também já falou, essa frequência vai até 49%, e no hipotiroidismo clínico vai de 17% a 21%.
E trazendo mais essa relação entre depressão e o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, é importante que a gente fale sobre a tiroxina, né, que é o T4, que o Matheus também já falou. A gente observa nos nossos estudos que aproximadamente 20 a 30% dos pacientes deprimidos têm níveis de T4 acima do limite normal. E a depressão, ela geralmente pode vir associada a um estado de hipertiroidismo, em que a diminuição do T4 ela é muito necessária. E é por isso que quando se fala de depressão secundária, que é essa depressão associada a uma causa orgânica, especialmente a tireoide, nesse caso, é importante que o tratamento seja feito não só por meio de psicofármacos, mas acompanhado por um endocrinologista, um psiquiatra, enfim, por uma equipe multiprofissional. E existe uma hipótese, né, que é a hipótese da hipercortisolemia da depressão, que ela vai explicar um pouco do porquê que geralmente acontece esse aumento de T4 na depressão. E essa hipótese ela vai sustentar que esse aumento está associado ao aumento de cortisol. Na depressão, geralmente existe esse aumento nesse hormônio, que é o cortisol, que está associado ao estresse. E o cortisol, ele vai trazer como consequência o aumento de T4, porque ele conduz à ativação de hormônios hipotalâmicos, que produzem o hormônio liberador da tireotropina, o TRH, e, consequentemente, eles vão estimular a função tireoidiana. Bom, sobre o T4 era isso, né, e o hipertiroidismo. Indo para o hipotiroidismo subclínico, é importante destacar um tipo específico de hipotiroidismo subclínico em que a depressão é mais facilmente identificada, que é a insuficiência tireoidiana mínima, que é uma forma leve de hipotiroidismo que leva a sintomas tipicamente depressivos, que é a letargia, o cansaço e por aí vai. Cerca de 15 a 20% dos pacientes deprimidos como um todo apresentam ITM e podem responder de maneira pobre à terapia antidepressiva. Ou seja, não adianta nesse tipo de paciente você querer tratar só com antidepressivos. É preciso que haja esse tratamento endocrinológico. E cerca de 52% dos indivíduos com depressão refratária apresentam ITM. O que é a depressão refratária? É um tipo de depressão em que o sujeito ele é tratado com antidepressivos, mas esses antidepressivos eles não estão gerando nenhuma atenuação dos sintomas depressivos, ou seja, é como se eles não estivessem funcionando. E por que eles não estão funcionando? Porque geralmente essa doença, né, a depressão, nesse caso, associada à ITM, ela precisa de um tratamento endocrinológico. Os antidepressivos eles não vão ser efetivos no tratamento se não estiverem associados a medicamentos antitireoidianos. Agora eu passo a palavra para a Vitória, para que ela fale um pouco sobre o ciclo menstrual. Boa tarde, olá. Eu vou falar um pouquinho, como a colega já adiantou, eu sou Vitória. E eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual e sobre a TDPM, né, o transtorno disfórico pré-menstrual. O ciclo menstrual, como o nome já diz, é um ciclo, né, que dura aproximadamente 28 dias. No 14º dia, acontece uma ruptura muito grande que provém de um efeito de feedback negativo dos hormônios estrógeno e progesterona. Então tem uma mudança muito brusca e é inclusive nesse período que ocorre a tensão pré-menstrual e os transtornos pré-menstruais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu queria só fazer a introdução para vocês terem uma ideia desse período. Pode passar, por favor. O transtorno disfórico pré-menstrual, ou TDPM, é justamente um transtorno, como o nome já disse, que acontece nesse período, né, do 14º dia até o 28º dia aproximadamente, que é quando acaba o ciclo. Eu queria começar justamente trazendo o significado desse nome, né, disfórico. Não é uma palavra que a gente usa muito. E disfórico é justamente o oposto de eufórico. Então, uma pessoa disfórica é uma pessoa que está num período muito grande, se sentindo mal, para baixo, enfim, numa frequência mais baixa, entre aspas. Embora a gente ache que às vezes esses transtornos menstruais, essas
tensões pré-menstruais sejam algo mais da vida moderna, da introdução da mulher no mercado de trabalho, dessas pressões atuais, já era conhecido como doença das virgens. Uma doença que era doença, né, que hoje a gente entende que não é uma doença, é um transtorno, que era justamente ocorria nesse período pré-menstrual e foi relatado por Hipócrates, Platão, Aristóteles e até em papiros. Até 80% das mulheres apresentam sintomas físicos e ou psíquicos no período pré-menstrual, só que só cerca de 3 a 11% apresentam de forma severa. Que aí está a grande diferença entre TPM, que é tensão pré-menstrual, e o transtorno disfórico pré-menstrual. Na TPM, você tem os sintomas, mas eles não são o suficiente para atrapalhar a vida da mulher, né? Eles não causam realmente um transtorno na vida dessas mulheres, na vida social, no trabalho. Já a TDPM causa. A TDPM vai ser muito severa. Pode passar, por favor. As características básicas da TDPM são justamente a recorrência cíclica, né? Como eu falei, durante a fase lútea, que é essa fase do 14º dia do ciclo até aproximadamente o 28º, e são sintomas de humor, então a pessoa vai ficar depressiva, vai ter ansiedade, também tem sintomas físicos, né? Dor nos seios, sintomas comportamentais, a pessoa vai ficar com tendência a obsessões, a compulsões. Vai ter também um aumento da instabilidade emocional da pessoa, né? Afetiva, então mais estresse. Tudo isso vai acontecer durante esse período. São sintomas muito semelhantes com a TPM, como eu falei, só que a diferença é justamente que eles são severos o suficiente para comprometer a vida dessa mulher. Os sintomas são relacionados diretamente às fases do ciclo, então uma pessoa só está se sentindo depressiva, uma mulher se sentindo depressiva fora desse ciclo, está tendo mesmo que tenha um impacto, mesmo que seja severo, não é uma TDPM porque está diretamente ligado às fases do ciclo menstrual. E pode durar, em média, de 5 a 14 dias, que é justamente esse período do ciclo antes que ocorra a menstruação, e eles acabam, né, diminuem logo depois da menstruação. Pode passar, por favor. Um pouquinho sobre a etiologia. O que é a etiologia? Justamente a origem, a causa, entre muitas aspas, dessa doença. As teorias ainda são muito inconclusivas sobre ela. Existem fatores hormonais, psicológicos e ambientais. A mulher está num ambiente de mais estresse e influencia. Não dá para fixar apenas em um fator, porque, como vocês viram, os sintomas são muito diversos. Então, a ciência ainda não conseguiu dizer a culpa é disso, porque são muitos sintomas. O consenso atual é que, no contrário do que eles pensaram no início, não é uma disfunção do hormônio em si. Não é porque o hormônio tem muito de um, tem muito do outro. Inclusive, viram que repor um hormônio, nesse caso, pode inclusive piorar os sintomas. Então, não é porque está desregulado o hormônio em si, mas é porque essa mudança brusca nos hormônios, como vocês puderam ver no primeiro gráfico, é uma mudança muito brusca. Essa mudança, em algumas mulheres, causa resposta diferente aos neurotransmissores. E tem se estudado principalmente a serotonina, né, que é muito relacionada, como os colegas já falaram, como o colega Matheus já comentou, Ruth, é muito ligada à depressão. Então, o que justificaria esses sintomas mais depressivos que as mulheres sentem. E a dopamina, que também é relacionada a comportamentos obsessivos, né, essas coisas, que seria também os sintomas um pouco mais de ansiedade que são presentes nesse transtorno, né? Justamente por conta dessa mudança nos neurotransmissores, não é por conta de uma irregulação dos hormônios, mas por conta da mudança brusca que eles geram nos neurotransmissores. O tratamento é muito minucioso, então é algo de cada caso, mas ele vai ser para as causas e para os sintomas desse transtorno, né? Então, psicoterapia, medicação, exercício, alimentação saudável, tudo isso para contribuir para uma homeostase
que vai diminuir os danos e diminuindo esse transtorno, né? Um pouquinho alguns fatos interessantes, questões socioambientais, né, desse transtorno. A gente tem um artigo no Código Penal Brasileiro, que é o artigo 26, que fala sobre diminuição de pena para uma pessoa que não está nas capacidades cognitivas mentais dela. E, inclusive, os transtornos pré-menstruais, né, o TDPM, é um transtorno tão severo, afeta tanto a vida da mulher, que uma mulher que cometa um crime pode ser incluída, né, nesse artigo 26 para ter uma pena diminuída de 1 a 2 terços. Para vocês terem noção assim, de como isso impacta na vida das mulheres, né, nos atos. E também tem pesquisas que falam sobre alimentação. Alguns alimentos, como chocolate e café, podem aumentar as chances desse aparecimento da TDPM. E também na influência social, como eu comentei antes, do estresse e tudo. Mas é muito interessante entender que a TDPM, por impactar a vida da mulher, eu estou botando muito nessa tecla porque é muito importante, torna-se também um problema de saúde pública, né? Essas mulheres precisam ter um amparo porque é um momento muito estressante, muito desgastante, e é uma questão hormonal, né? Não é só uma questão que elas querem estar assim. E é isso. Eu vou passar agora para minha colega Bia, que vai falar um pouquinho sobre a depressão pós-parto. Então, gente, eu sou Bia Arruda, vou falar um pouco sobre o efeito dos hormônios no puerpério e na depressão pós-parto. Mas antes eu acho interessante conceituar um pouco essas duas situações para poder falar mais sobre. O puerpério é o período que se inicia logo após o parto, que dura até aproximadamente 3 meses, e é justamente o período que ocorrem as mudanças fisiológicas no corpo da mulher, mudanças hormonais também, com a intenção do corpo da mulher voltar ao que era antes da gravidez. Mas acaba que essas mudanças geram várias consequências emocionais, como, por exemplo, a depressão puerperal, que vai ser o maior foco dessa discussão agora, também chamada de depressão pós-parto, a tristeza puerperal e a psicose puerperal. A tristeza é um quadro mais leve e a psicose já é um quadro bem mais grave de emergência médica. E, então, a depressão pós-parto, ela tem como sintomas o humor depressivo, a ansiedade, distúrbios do sono, perda de interesse, de equilíbrio mental e sentimentos de culpa. E é uma situação que acomete de 10 a 15% das mulheres e que se inicia geralmente entre a 4ª e 8ª semana do puerpério. Assim, o que mais se fala sobre a depressão pós-parto é que ela pode ser muito iniciada por essa questão da amamentação, da mulher se sentir incapaz de amamentar e sentir que está falhando, enfim. Mas o que se vê falando pouco é de como os hormônios podem levar ao início de uma depressão pós-parto. E eu vou falar sobre alguns deles agora. Pode passar. Então, em relação aos hormônios sexuais femininos, eu vou falar mais especificamente do estrogênio, porque foi feita uma pesquisa no Instituto de Psicologia de Praga, na República Tcheca, recolhendo o sangue do cordão umbilical de vários bebês e vendo esse sangue, assim, foi detectado vários níveis de estrogênio, principalmente das mulheres que desenvolveram depressão pós-parto. E assim, o estrogênio não é apenas responsável pelas características sexuais secundárias da mulher. Ele também tem influência no controle do humor, na conexão entre os neurônios, da memória, do fluxo sanguíneo no cérebro. Então, se evidencia que a perda desse hormônio, não total, né? Mas, enfim, a passagem desse hormônio pelo cordão umbilical também pode ser um sinalizador da depressão pós-parto. Em relação ao cortisol, não é uma característica só da depressão pós-parto, é mais das depressões, dos tipos de depressões no geral, que o cortisol é um hormônio do estresse. Então, nas pessoas depressivas, ele está muito elevado. Quando esse hormônio
está elevado em níveis de repouso, isso aumenta a chance do desenvolvimento de depressão em 14 vezes. Então, esse hormônio está bem desregulado nas mulheres que desenvolvem a depressão pós-parto. Em relação à dopamina, à serotonina, esses aí são neurotransmissores e a ocitocina é um hormônio. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, pela motivação. E isso está em baixa na mulher nesse período e desenvolve exatamente aqueles sintomas que eu já falei antes, da perda de interesse. A serotonina já é responsável pela regulação do sono e do apetite. Então, como já foi falado antes, então aquele sintoma lá dos distúrbios do sono, enfim, está relacionado a isso, porque a serotonina fica em baixa. E a ocitocina é considerado o hormônio do amor, enfim, porque está mais relacionado às sensações de prazer. Ela também é importante em relação às contrações do útero na hora do parto, no estímulo à lactação. Então, por isso vem essa sensação de incapacidade de amamentar, enfim, porque esse hormônio também está em baixa. E em relação, para finalizar, às alterações tireoidianas, o que eu vou falar sobre isso é mais para desmistificar um pouco aquele conhecimento que a gente tem de que só o hipotireoidismo poderia ser capaz de levar a uma depressão. Não, foi feito um estudo na Universidade Federal do Espírito Santo, em 2009, que, assim, juntou várias mulheres com hipertireoidismo, com hipotireoidismo, e das mulheres com hipertireoidismo, metade desenvolveu a depressão pós-parto e a outra metade não. Então, isso torna, né, os estudos inconclusivos em relação a isso, de que só o hipotireoidismo seria capaz de desenvolver um tipo de depressão. Então, é isso. Eu vou passar minha fala agora para a Rebeca, para ela falar sobre a menopausa. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre a menopausa e como ela se relaciona, né, com esses transtornos hormonais. E, antes de tudo, eu queria começar conceituando, né, o que seria a menopausa. E ela é o período fisiológico após a última menstruação espontânea da mulher. E vale lembrar que ela só pode ser considerada após 12 meses do último fluxo menstrual, né? Uma vez que, durante esse período, a mulher ela pode ocasionalmente menstruar. E outro conceito também é a perimenopausa, que a perimenopausa ela engloba os 2 anos anteriores à menopausa e vai até 1 ano após a menopausa. E é nesse período que é caracterizado por irregularidades menstruais, né? E geralmente nessa fase também os ovários eles vão deixando de funcionar normalmente. Eles progridem para uma anovulação. E nessa fase também a liberação de estrogênio e progesterona eles vão ficando inconstáveis e invariáveis. E é aí que aparecem aqueles sintomas vasomotores gerados pelo aumento das hormonas gonadotróficas. E outro conceito é o climatério, que o climatério ele é um termo científico que ele descreve essa transição do período reprodutivo para o não reprodutivo da mulher. E com relação um pouquinho à história, assim, o contexto histórico da menopausa, o conhecimento sobre o envelhecimento da população humana, ele é um fenômeno relativamente recente, né? Porque se a gente for dar um exemplo, na Idade Média as mulheres tinham uma sobrevivência, uma expectativa de 25 anos. E só foi a partir do comecinho do século XX aqui no Brasil que as mulheres podiam ter uma expectativa de vida de 50 anos. E o que acontece? Só foi na segunda metade que elas puderam viver o suficiente para vivenciar experiência em seus corpos que até então as gerações anteriores elas não experienciaram. E hoje a gente sabe que a mulher ela vive em média 80 anos, né, a mulher brasileira, e ela passa mais de um terço da sua vida na pós-menopausa. E pode passar o slide.
Em relação aos hormônios, a gente sabe que os hormônios sexuais femininos, eles são tanto a progesterona, o estrogênio e a testosterona. Mas a testosterona, a gente sabe que é em níveis bem baixos. E a progesterona, ela tem mais a ver com a preparação do corpo a cada mês para a gravidez. E o que é mais significante aqui, nesse período da menopausa, é o estrogênio, que quando a mulher entra na menopausa, ele vai declinando, o estrogênio e a progesterona. E ele afeta tanto o cérebro como os músculos, as emoções, todos eles são afetados por essa queda desses níveis. Então aparece as ondas de calor, né? Os suores noturnos, insônia, ansiedade, mau humor. Todos esses sintomas, eles são ocasionados pelas baixas do estrogênio, né? Também a secura vaginal também são um dos sintomas. E eles, ao longo prazo, né, essa deficiência desse estrogênio, ele acontece que a mulher ela vai perdendo, vai enfraquecendo, né, o cálcio, e ao longo prazo pode acontecer problemas de osteoporose. E os aspectos emocionais, eles são poucos discutidos em relação aos fisiológicos, né? Mas a gente tem que levar em conta que são questões tanto biológicas como socioculturais e psicológicas que afetam a mulher nesse processo, né? Nesse período. Por exemplo, nesse período da mulher, de tempo da mulher, que ela vai vivenciando experiências sociais, como os filhos já estão ficando responsáveis e independentes, eles estão saindo de casa, e a mulher se sente meio que com um sentimento de abandono. Também há questões que vivemos, né, numa sociedade que é cada vez mais cultua a juventude, o corpo jovem, a beleza, e esses problemas eles vão se relacionando e vão desencadeando uma baixa autoestima na mulher, e pode gerar também ansiedade e depressão, porque o corpo feminino ele vai mudando, né? Ele perde a elasticidade em relação que está relacionada com a baixa do estrogênio, da flexibilidade, o embranquecimento dos cabelos, tudo isso vão afetando. E a falta de estrogênio também ele atua no controle da temperatura do corpo, né, e do cérebro. É por isso que acontecem essas ondas de calores, né? E quando esse hormônio está em falta, o termostato, né, vamos dizer assim, fica instável no cérebro. E o corpo ele pensa que está superaquecendo quando na verdade não está. Pode passar. Em relação a essas questões, com relação ao fator hormonal, estudos como o de Rubinol e o de Smith, eles evidenciaram que os hormônios sexuais, né, principalmente o estrogênio, eles desempenham um importante papel modulatório sobre os sistemas de neurotransmissão, né, como dopamina, serotonina. E esses hormônios eles ainda teriam uma ação direta sobre mecanismos reguladores de neuroplasticidade, excitabilidade e sobrevivência neural. E eles teriam ainda receptores nas regiões do cérebro envolvidas na regulação do humor, tais como o córtex pré-frontal, a amígdala, o hipocampo, o tálamo. E é por isso que esse hormônio pode afetar o humor, né? Porque ele interage com substâncias químicas em receptores cerebrais que controlam o humor. E em níveis baixos, ele pode causar, né, ansiedade, o mau humor. E a falta de estrogênio ele também pode afetar a pele, fazendo com que ela fique seca e dando a sensação que tem insetos rastejando quando na verdade não tem, né, na pele. Pode passar. E eu queria falar um pouco sobre a terapia de reposição hormonal, que ela seria um tratamento eficaz para aliviar os sintomas comuns que acompanham a menopausa,
né, que inclui aquelas ondas de calor, ressecamento vaginal, as mudanças de humor. E também é indicado para prevenir a perda óssea. E existem muitas formas de fazer nessa reposição hormonal, né? Alguns médicos combinam hormônios estrogênio, progesterona, outros só o estrogênio, alguns usam medicamentos, outros usam géis, adesivos. Mas também há controvérsias, né, sobre essa terapia. Como eu falei, os estudos são bastante recentes em relação à menopausa, e alguns riscos são o aumento de risco de câncer de mama e doenças tromboembólicas. Eles têm se confirmado nesses estudos, né? Mas em números absolutos, os efeitos adversos são baixos, né? E o risco individual também é muito baixo. Os riscos eles são mais cumulativos com o tempo de uso, né? Então, essa relação risco e benefício, ela deve ser avaliada de forma individualizada. Então, a mulher ela tem que ir lá fazer os exames, ver se tem algum histórico de câncer em sua família, e de forma individualizada mesmo. E, para concluir mesmo, eu queria falar que uma das formas de passar por esse período, né, que acomete todas as mulheres que chegam à cidade, uma boa forma é conversar com outras mulheres que também estão nesse processo e compartilhar seus relatos, suas experiências, ter uma dieta equilibrada também, praticar exercícios, parar de fumar, né? Não beber muito, e acompanhamento psicológico. Todas essas questões também devem ser levadas em conta, não só as questões hormonais, que são muito importantes, mas também as socioculturais e as psicológicas, né? E é isso. É isso, gente. A gente encerra aqui o nosso trabalho. Esperamos que tenha sido bastante elucidado. E, é claro, podem fazer questionamentos, caso vocês tenham. Ficou alguma dúvida acerca de como esses hormônios vão estar agindo no nosso humor, de que forma eles podem estar associados aos neurotransmissores. Qualquer coisa, é só contar aqui, que a gente com certeza vai estar podendo responder. Então é isso, um grande abraço e até.